Bom, pessoal, voltando, né, ao que eu tava falando pra vocês, e aí essa minha aluna falou pra proprietária, né, falou, olha, ela precisa que fazer de limpo, que ela não fica lambendo. Beleza, a proprietária não escutou. Eu perguntei pra proprietária como se eu não soubesse de nada, a proprietária falou assim, não, tá tudo bem. Deu acho que 2 dias à noite, a proprietária me mandou uma mensagem falando que a gata tinha saído pra rua e que abriu os pontos e que ela tava com os órgãos todos para fora. Aí, gente, eu mandei ela levar pro consultório, entrei em cirurgia com ela novamente, né? Chama evisceração, essa forma, né, que a gente fala sobre a abertura do abdômen pós-cirúrgico. Fiz a cirurgia novamente, fechei o abdômen da gata. Só que o que acontece? Teve contato com rua, né? E rua é um local que tem muita bactéria. Fiz 2 tipos de antibiótico, entrei com fluidoterapia, tudo. Então, assim, a gata deu 7 dias, eviscerou novamente. Por quê? Pela quantidade de bactéria que tinha dentro dela. Entrei em cirurgia novamente com a gata. Mas isso a gata estava fechada, tá, gente? Em gaiola. Entrei em cirurgia de novo com a gata infelizmente veio a óbito, tá? No final de tudo, a proprietária veio me culpar. Não é culpa minha, a culpa era do pós-cirúrgico, tá bom? A gata só morreu porque ela teve que passar por 3 procedimentos que não seria necessário se tivesse cuidado. Então, por isso que a gente sempre orienta muito o proprietário a fazer esse cuidado do pós-cirúrgico, tá? Então, vamos falar sobre um pouquinho desses cuidados. Siga a orientação sobre água e comida. Se uma extração de dente ou retirada de tumor, né? Os animais que passam por cirurgia costumam apresentar um comportamento incomum, redução de apetite. Isso pode ser provocado por vários motivos, entre eles o enjoo causado por alguns medicamentos e anestésicos. Já passadas as primeiras horas, né, depois da cirurgia, o restabelecimento do pet irá acontecer de forma paulativa, né? Pouco a pouco ele irá retomar suas atividades habituais, inclusive o apetite. Neste ponto, preste atenção. Siga à risca, né, as orientações sobre alimentação e hidratação, né, que o médico veterinário passa para o seu pet, mesmo que ele recomende, né, menos comida e água do que o habitual. Dependendo do tipo de cirurgia, pode não ser aconselhável oferecer comida seca, apenas, né, comida úmida ou líquida. Temperos também podem ser aconselháveis. Questione o veterinário sobre alimentação no pós-operatório, principalmente que for alguma cirurgia oral ou se for que nem alguma cirurgia digestória, alguma coisa do tipo. Não utilize, né, formas retiradas na internet aleatoriamente, tampouco use recomendações dadas a outros animais reconhecidos. Somente o médico veterinário saberá dizer que tipo de alimentação é melhor para cada caso do seu bichinho. Então a gente tem que seguir todas essas orientações, tá? No caso de uma castração, o animal, quando ele tiver fome, ele pode voltar a comer normal, beber água. No caso de outros tipos de cirurgia, a gente tem que seguir à risca, tá? Vômito e prisão de ventre. O vômito é uma das ocorrências mais comuns no pós-operatório veterinário. Ele está diretamente relacionado, né, com o enjoo provocado das medicações, como antibiótico, anti-inflamatório, os anestésicos também, e também pode causar perturbações gástricas. A tendência, né, é que as substâncias estranhas para o organismo do animal sejam eliminadas em poucos dias e que o vômito e o fluxo, né, parem. No entanto, é preciso ficar atento
a hipersensibilidade do animal com o medicamento e complicações graves também pode provocar o vômito no pet. Caso a frequência destes episódios não diminua, né, ou comece a ficar pior, entre em contato com o veterinário imediatamente. O vômito não é o único problema digestivo que surge após a cirurgia. Muitos pets podem sofrer um intestino preguiçoso, né? Após o procedimento, isso por causa da combinação do jejum pré-operatório e a alimentação reduzida, né, na volta desse animal. Além disso, né, muitos animais são alérgicos usados para ajudar a controlar a dor no pós-operatório e que pode causar também a prisão de ventre. Se o problema persistir, fale com o seu veterinário, tá? Então, assim, todas as alterações que houverem no pós, a gente tem que conversar com o veterinário. Uma das coisas mais importantes né, você falar sobre se o animal tem diarreia, se o animal tem prisão de ventre, sobre o vômito, tá? Outro problema que também pode ocorrer é o inchaço e as infecções. Outra ocorrência comum, né, e que assusta muita gente no pós-cirúrgico veterinário, é um certo inchaço no local do procedimento. Não tenha medo. O seroma pós-operatório, como é chamado, é relativamente inofensivo, assim como os hematomas, né, coloração roxa no local. O seroma é o acúmulo de líquido e sangue nos tecidos. Em geral, o organismo dos pets absorve esse material em poucos dias. Até lá, mantenha a área limpa e siga, né, todas as indicações do médico veterinário sobre os medicamentos e compressas, gelos ou água quente. Caso o inchaço, né, persistir e começar a sangrar ou tiver presença de odor, né, com aspecto suspeito, avise imediatamente o médico veterinário. Esteja de olho no seu animal para evitar que alguma complicação aconteça ou que se agrave e jamais dê medicamento por conta própria. E também nunca ficar, né, achando que tudo é normal. Dica para evitar a infecção: primeiro, não altere nenhum item da prescrição do veterinário, dê os medicamentos na hora e na dose, né, que foi prescritos. 2. Certifique que o animal esteja usando, né, o colar elisabetano ou a roupa cirúrgica. Tenha certeza que ele não está conseguindo lamber ou morder o curativo. Mantenha o seu pet em local pavimentado, evitando ar e umidade. Evite o máximo que o animal corra, né, suba ou desça obstáculos. Além de romper os pontos, ele pode comprometer toda a cirurgia. E compareça a todos os retornos orientados pela equipe veterinária. Em geral, os pontos são retirados de 7 a 10 dias após a operação, quando não são absorvidos, tá? Porque existem fios, né, absorvíveis, então a gente utiliza, né, eles para estar fazendo. Pessoal, em geral, são essas orientações que a gente dá. A gente pede muito para os proprietários não deixar esse animal fugir, não deixar lamber, orienta sobre a forma, né, e cuidado, manter o animal limpo. Então, são essas orientações que a gente passa ao proprietário. Que eu quero que vocês também entendam um pouquinho mais. Então, eu vou estar mandando essa apostila para vocês e umas questões para vocês estarem respondendo, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer para mim, tá bom? E então, um bom resto de semana aí. Se cuidem e fiquem com Deus. Beijão.